Ele escondeu um alienígena por 3 dias e descobriu o motivo pelo qual eles nos evitam. Olá, pessoal! Naquela noite silenciosa nas montanhas da Carolina do Norte, o vento frio deslizava entre os pinheiros como um sussurro ancestral. A casa de madeira de Victor Reis, isolada e discreta, estava mergulhada na penumbra, iluminada apenas pelo fogo brando na lareira e pelo luar prateado que vazava pelas frestas da varanda. Aos 52 anos, Victor era um homem marcado pelo cansaço. Depois de quase 3 décadas lecionando história em escolas públicas, decidiu se afastar de tudo. Aposentou-se, vendeu o que tinha e construiu a pequena cabana entre as colinas, procurando silêncio, solidão e distância do mundo que tanto o decepcionara. Naquela noite em particular, Victor observava o céu limpo com um certo desconforto. Algo no ar parecia diferente. Por volta das 10, o som de hélices cortou o vale. 3 helicópteros militares surgiram entre os picos, com luzes direcionais que vasculhavam a floresta. Victor, intrigado, caminhou até a varanda e os viu fazendo varreduras precisas, como numa operação de busca. Pensou que fosse alguma ação contra tráfico ou caça ilegal. Mas quando o ruído ficou mais intenso, ouviu algo vindo da parte de trás da casa. Um som úmido, arrastado, como se algo estivesse tentando se esconder desesperadamente. Com a lanterna em mãos, Victor caminhou com cautela até a pilha de lenha, sentindo o coração acelerar. Ao iluminar o vão entre os troncos, paralisou. Uma criatura de pele acinzentada, olhos negros e profundos, o encarava com uma expressão que misturava medo e súplica. Era magro, os braços longos demais, a cabeça desproporcional ao corpo. A pele úmida refletia a luz de forma tênue. Victor, atônito, deixou a lanterna cair. O som metálico no chão quebrou o momento. A criatura recuou, tremendo, enquanto as luzes dos helicópteros se aproximavam. O olhar da criatura alternava entre o céu e os olhos de Victor, sem dizer palavra alguma. Mas seu pedido era claro. Num impulso instintivo, Victor correu para dentro da casa, afastou o tapete da cozinha e abriu o alçapão que levava ao porão. Sinalizou com a mão para que a criatura entrasse. Ela hesitou por um instante, depois desceu lentamente. Victor fechou o alçapão e, em seguida, ouviu batidas fortes na porta. 2 homens com uniformes escuros, sem identificação visível, pediram para entrar. Disseram que estavam numa operação de segurança nacional e questionaram se ele havia visto algo incomum. Victor negou. Os homens o fitaram longamente antes de agradecerem de forma seca e se retirarem. O som das hélices logo desapareceu no céu. O silêncio voltou, denso e carregado. Victor permaneceu imóvel por alguns minutos, então ergueu o tapete e abriu novamente o alçapão. A criatura ainda estava ali, encolhida, observando-o com os mesmos olhos escuros. Havia um corte aberto na lateral do tórax. Victor pegou o kit de primeiros socorros e desceu com cuidado. Ao se aproximar, notou que a pele parecia sensível, quase viva. Limpou o ferimento com movimentos lentos. O ser não demonstrava dor, apenas emitiu um som grave e vibrante, que Victor sentiu reverberar no peito. Era como uma frequência, mais sentida do que ouvida. Terminando o curativo, Victor ofereceu água. A criatura segurou a garrafa com 3 dedos finos e longos, demonstrando uma destreza surpreendente. Foi nesse instante que Victor ouviu algo diretamente em sua mente. Não era uma voz no sentido comum, mas uma presença, um pensamento claro que dizia: obrigado. Surpreso, Victor ergueu os olhos. A criatura o observava com intensidade. O nome que transmitiu foi Zell. Explicou que não podia se comunicar através de sons no ambiente terrestre, mas que o contato mental era possível com algumas pessoas mais receptivas. E Victor, aparentemente, era uma delas. Zell contou que vinha de um sistema estelar a 40 anos-luz da Terra e que estava apenas em missão de observação. Disse que sua nave havia sido abatida por forças humanas sem aviso. Enquanto se comunicava,
Suas palavras surgiam na mente de Victor com clareza, sem idioma, como se fossem emoções transformadas em ideias. Durante os 3 dias seguintes, Victor o manteve escondido no porão. Dividia comida, água e, principalmente, conversas mentais que mais pareciam sessões de revelações sobre a condição humana. A cada troca, Victor sentia o peso de suas certezas sendo confrontado. Zell explicou que a Terra era observada há séculos por múltiplas civilizações avançadas. Todas acompanhavam o progresso e os impasses humanos. Algumas tentaram contato direto, outras apenas assistiam. Zell pertencia a um grupo que defendia a não interferência. Disse que as tentativas anteriores haviam falhado porque a humanidade, em sua maioria, rejeitava verdades que ameaçassem suas estruturas. Segundo ele, o livre-arbítrio era um princípio universal, e nenhum povo poderia ser salvo de si mesmo sem consequências desastrosas. A missão deles era observar e aprender com os erros dos outros. No segundo dia, Victor perguntou mentalmente por que eles simplesmente não se apresentavam oficialmente. Por que se esconder tanto? Zell respondeu com outra pergunta. Quantos estão realmente prontos para encarar a verdade? E então começou a narrar casos que Victor já conhecia, mas agora sob uma nova perspectiva. O famoso evento de 1952, quando objetos não identificados sobrevoaram Washington por vários dias consecutivos. Segundo Zell, a intenção era clara: tornar-se visível. Foram filmados, fotografados, rastreados por radar. Mas a resposta foi o silêncio oficial, seguido de zombaria da imprensa. Zell falou também sobre Roswell em 1947. Confirmou que a nave acidentada era real, que corpos foram recuperados e estudados. Disse que toda a operação de encobrimento foi conduzida com o apoio tácito de uma população que preferia a negação à mudança. Não havia apenas medo governamental, mas conveniência coletiva. As pessoas não queriam perturbações em suas rotinas. Não queriam explicações que colocassem em dúvida suas crenças religiosas, políticas ou filosóficas. Era mais fácil rir, negar, seguir em frente, como se nada houvesse acontecido. Victor ouvia tudo com crescente desconforto. Zell não falava com rancor, mas com uma serenidade que tornava suas palavras ainda mais impactantes. Dizia que a humanidade estava à beira de uma escolha: ou evoluiria para uma civilização consciente, ou se perderia em ciclos de autodestruição, e que ninguém de fora poderia decidir por ela. Tudo dependia da consciência coletiva. Mas essa consciência era moldada por bilhões de pequenas decisões individuais, todos os dias. E nesse ponto, Victor começou a perceber o quanto sua própria vida refletia essa lógica. Zell falou de forma direta, sem rodeios. Disse que os humanos, como espécie, dizem querer a verdade, mas evitam qualquer coisa que exija transformação interna. Preferem líderes que mintam com convicção a verdades desconfortáveis. Exigem fórmulas simples para problemas complexos. Rejeitam o conhecimento que exige esforço, o pensamento que desafia dogmas. Victor sentia cada palavra como uma ferida sendo reaberta. Ele, que havia passado décadas tentando despertar mentes jovens, havia desistido. Cansou-se das desculpas, das repetições, da ignorância voluntária. Mas agora começava a perceber que ele também escolhera a fuga. Zell concluiu aquele pensamento com algo que Victor jamais esqueceria. Disse: "Vocês não são vítimas de uma conspiração, são cúmplices da própria negação." A frase ecoou na mente do ex-professor com mais força do que qualquer coisa dita até então. E foi naquele momento, sentado no chão frio do porão, ao lado de um ser de outro mundo, que Victor sentiu o peso da verdade cair sobre seus ombros. Percebeu que, ao se isolar, ao abandonar seu papel, ele havia feito exatamente o que criticava na sociedade. Escolheu não lutar. Escolheu calar. Seu olhar se perdeu nas tábuas antigas do porão, enquanto sua mente repassava os anos de aulas, os alunos desinteressados, os discursos repetidos sobre impérios que caíram por ignorar sinais claros.
Lembrou-se de falar sobre os romanos em crise, sobre os maias e sua cegueira ritualística, sobre os povos da Ilha de Páscoa destruindo sua própria terra. Todos viram o colapso se aproximar, mas escolheram negar. E agora, Zéu dizia que o mesmo estava acontecendo, com os mesmos sinais, com as mesmas escolhas. A história se repetia, porque os homens se recusavam a escutar. Victor sentiu uma pontada no peito. Não era dor física, mas algo mais profundo. Uma vergonha silenciosa por ter virado as costas àquilo que defendia. Olhou para Zéu, que o encarava em silêncio, como se respeitasse o peso daquele momento. E ali, entre caixas velhas e paredes de madeira, algo começou a mudar dentro dele. Não era esperança ainda, mas um tipo de inquietação que há muito tempo ele não sentia. Como se, pela primeira vez em muitos anos, algo estivesse se acendendo novamente. Victor passou a madrugada acordado, revivendo cada detalhe das conversas com Zéu. Ao amanhecer, subiu as escadas com passos lentos, fez café e ficou parado diante da janela, olhando as montanhas ainda cobertas por névoa. Pela primeira vez em anos, não sentia raiva ou indiferença, sentia presença. Zéu dormia no porão, ou pelo menos entrava em um estado de inatividade que Victor não compreendia. A serenidade da criatura o fazia lembrar de seus próprios dias como professor, quando ainda acreditava que uma ideia bem dita podia transformar alguém. Percebeu que aquela visão cínica que o isolou não nasceu da sociedade, mas da própria frustração. E agora, diante daquele ser ferido, sentia algo parecido com um chamado silencioso. No terceiro dia, enquanto o fogo crepitava na lareira e o frio apertava do lado de fora, Zéu concluiu o reparo em um pequeno dispositivo metálico com luzes pulsantes. Era o transmissor. Disse que, ao anoitecer, a frequência seria ativada e, com sorte, receberia resposta. Não havia garantias. Victor perguntou se ele gostaria de comida ou mais curativos, mas Zéu recusou. Sentou-se no chão do porão, com as pernas finas cruzadas, e começou a transmitir pensamentos que não vinham em forma de palavras, mas como memórias compartilhadas. Victor viu imagens de cidades flutuantes, florestas de luz, vozes que dançavam no ar. Não era imaginação. Era como se Zéu estivesse abrindo uma janela para sua realidade. Victor sentiu um peso no peito, uma mistura de deslumbramento e tristeza. Zéu então compartilhou lembranças mais densas, imagens de outras espécies, de mundos que ruíram por escolhas erradas. Disse que o universo era cheio de inteligência, mas pouca sabedoria. Muitos planetas haviam florescido em tecnologia e se afundado em orgulho. O padrão se repetia, e era por isso que eles não interferiam, não por falta de poder, mas por respeito. A evolução não pode ser doada, tem que ser conquistada, disse Zéu, e Victor entendeu. O contato com civilizações mais avançadas só aconteceria quando a humanidade deixasse de buscar milagres externos e começasse a cultivar integridade interna. Era uma questão de maturidade coletiva e individual. Ao cair da noite, Victor sentou-se na varanda com uma xícara de chá entre as mãos, sentindo o vento gelado bater no rosto. Dentro da casa, o transmissor de Zéu começava a emitir um brilho suave, azul e pulsante. Não havia som, apenas uma vibração tênue que parecia alterar a densidade do ar. A presença de Zéu continuava no porão, mas agora havia algo diferente em sua energia. Victor desceu e o encontrou em posição meditativa. Zéu abriu os olhos lentamente e disse apenas: "Eles virão." Victor assentiu. Sabia que aquilo não era um adeus comum. Era o fim de algo, e o início de outra coisa que ainda não compreendia. Instantes depois, um campo de distorção luminosa preencheu o centro do porão. Era como olhar através da água em ebulição. Zéu se levantou, olhou uma última vez para Victor e agradeceu. Disse que, em apenas 3 dias, Victor havia mudado mais do que muitos mudam em toda a vida. Pediu que ele voltasse a ensinar, não sobre naves ou mistérios do universo, mas sobre aquilo que é real e urgente: consciência,
responsabilidade, escolha. E antes que Victor pudesse responder, Zéu atravessou o campo distorcido. A luz azul explodiu em silêncio e depois sumiu, deixando o porão mergulhado em escuridão absoluta. Victor permaneceu ali, parado, sentindo o vazio deixado por aquela partida. Na manhã seguinte, com olhos cansados e um coração inquieto, Victor ligou para a filha, com quem não falava havia anos. Pediu desculpas, disse que queria vê-la. Não explicou muito, apenas expressou o seu desejo de recomeçar. A voz do outro lado hesitou, mas aceitou. Dias depois, Victor apareceu na biblioteca pública de Asheville e se ofereceu para dar aulas voluntárias. Não propôs cursos tradicionais. Queria debates, conversas sobre história, civilizações e comportamento humano. Criou um grupo chamado O que Estamos Negando? Nas primeiras semanas, quase ninguém apareceu. Mas Victor não desanimou. Acreditava que, com paciência, algo poderia florescer. Com o passar do tempo, os encontros começaram a atrair curiosos. Pessoas comuns, com dúvidas reais, histórias difíceis e corações marcados. Victor não falava sobre extraterrestres. Falava sobre padrões, sobre como a história se repete quando não é compreendida. Ensinava que negar o colapso é parte do colapso. E, aos poucos, as pessoas começavam a agir. Uma mulher decidiu largar o emprego em uma empresa predatória e começou a trabalhar com educação ambiental. Um casal de idosos criou um grupo de apoio comunitário. Um jovem abriu um canal sobre consciência crítica. Não eram revoluções, eram sementes. Meses depois, Victor reencontrou a filha. Ela o observou com olhos atentos e disse que ele estava diferente. Mais presente, mais leve. Ele sorriu e disse: "Pela primeira vez, eu realmente estou." Não precisou explicar. Ela entendeu. Passaram a noite conversando à beira da lareira, relembrando momentos e reconstruindo pontes que haviam se quebrado. Victor percebeu que, ao mudar a si mesmo, também mudava tudo ao redor. Sua escolha de não mais negar a própria responsabilidade estava reverberando, e isso o fazia se sentir útil de novo, não como antes, mas de um jeito mais silencioso e verdadeiro. Certa noite, sentado na mesma varanda onde viu os helicópteros passarem pela primeira vez, Victor olhou para o céu. As estrelas estavam nítidas. A brisa leve fazia ranger as tábuas da varanda. E naquela tranquilidade silenciosa, sentiu algo. Não um som, nem uma visão, mas uma presença. Como se Zéu ainda estivesse ali, observando de longe. Não como um anjo, nem como um salvador. Apenas como um vizinho distante, esperando que o mundo finalmente aprendesse a enxergar. Victor entendeu, enfim, que o verdadeiro contato entre espécies conscientes não acontece com luzes no céu, mas com escolhas no cotidiano. A última lição ficou clara. O maior obstáculo ao contato não era a distância entre planetas, era a distância entre o ser humano e a própria verdade. Enquanto a humanidade continuar preferindo a mentira confortável à verdade incômoda, continuará cega diante do que mais deseja. Os visitantes não se escondem da Terra. É a Terra que se esconde de si mesma. Victor sabia disso agora. E, em silêncio, prometeu nunca mais se calar diante da negação. Não precisava convencer ninguém. Bastava viver com integridade. E assim, em sua simplicidade, tornava-se aquilo que todos esperam que venha do céu, um agente de mudança. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.